Sejam muito bem-vindos à primeira aula da Jornada do Autoconhecimento, essa série de 7 vídeos onde eu vou estar aprofundando com vocês vários temas relacionados ao autoconhecimento e também promovendo o meu livro Manual do Autoconhecimento, um guia completo para você se libertar de condicionamentos, desenvolver inteligência emocional, tomar decisões assertivas e encontrar clareza no seu caminho. O Manual do Autoconhecimento é fruto de 5 anos de curas, de aprendizados, de experiências, de processos internos que eu vivi dentro do autoconhecimento e nada mais justo do que começar essa jornada contando exatamente como que o autoconhecimento transformou a minha vida. Eu já contei várias partes da minha trajetória em diferentes vídeos aqui do canal, mas eu quero hoje fazer como se fosse uma linha do tempo com vocês e mostrar mesmo, eu quero que vocês tenham a noção de como que eu saí do ponto zero rumo a uma linha de crescimento contínua justamente através do autoconhecimento. E para isso a gente precisa voltar lá no início da minha vida, quando eu era apenas uma garotinha. Eu sempre fui uma criança mais fechada, sabe? Eu sempre fui introvertida e eu gostava de ficar no meu canto fazendo as minhas coisas, gostava muito de criar. Então, enquanto as outras crianças estavam brincando em conjunto, ou assistindo desenhos, ou, não sei, fazendo coisas mais normais para crianças, vamos dizer assim, eu estava ali lendo, estudando, gostava muito de estudar, eu gostava de criar as minhas próprias coisas, fazer as coisas do jeito que funcionava na minha cabeça. Geralmente as outras crianças não entendiam muito bem. Eu sempre fui uma criança que refletia muito sobre as coisas também, então sempre questionei as coisas e eu me sentia assim, alguém muito fora da caixa, né, um patinho feio, porque eu não sentia que eu falava a mesma língua que aquelas outras crianças, justamente porque eu tinha um pensamento mais acelerado, não sei se esse é o termo correto, mas talvez eu enxergasse as coisas com mais profundidade desde sempre, algo que talvez era até mais avançado para a minha idade, sabe? Então eu sempre fui muito assim, eu sempre fui muito criativa, eu gostava de me expressar, eu era autêntica, mas desde cedo, ao mesmo tempo, eu tive muito dessas minhas características abafadas, sabe? Então, eu não me sentia muito confortável no meio onde eu vivia, sabe? Eu não me identificava com as pessoas, eu sempre senti um certo medo, uma certa agonia em estar perto de algumas pessoas. Eu me sentia um pouco ameaçada, sabe? E não é que essas pessoas eram ameaçadoras, mas é que elas eram diferentes de mim e eu não sabia lidar com isso, né? Porque eu era a única pessoa diferente. Então, desde muito cedo, eu fui reprimindo muito quem eu era para tentar me encaixar ali, né? Porque quando a gente é criança, a gente não sabe quem a gente é, né? Muitas vezes nem quando a gente é adulta a gente sabe. Imagina quando a gente é criança, que a gente acabou de meio que fazer o download aqui na Terra, a gente não sabe o que a gente está fazendo aqui, né? E os nossos modelos são as pessoas mais velhas, são as pessoas que estão ao nosso redor, é o nosso ambiente, né? O ambiente onde a gente está inserido. Então, desde muito cedo, eu comecei a abafar essas coisas que eu gostava de fazer, até porque outras crianças, olha só, outras crianças falavam pra mim que as coisas que eu gostava eram infantis demais, né? Então, o que eu gostava? Gostava de escrever, gostava de ler, gostava de decoração. Eu gostava dessas coisas mais criativas, mais sutis, né? Eu sou canceriana, então eu tenho muito esse cuidado com as coisas, essa atenção aos detalhes. E no ambiente onde eu cresci, não era assim, né? As pessoas não eram assim. Então, desde criança, eu era julgada ali pela minha personalidade, pelos meus gostos, e isso pouco a pouco foi fazendo com que eu fosse abafando a minha personalidade, abafando quem eu era. Já na pré-adolescência, onde essa vontade de ser socialmente aceito ela aumenta, né, cada vez mais, proporcionalmente esse abafamento da minha personalidade também foi aumentando cada vez mais. Então era como se eu fosse uma tela em branco, né? Eu me sentia como se eu fosse uma tela em branco com várias pinturas ao redor. E aí eu comecei a olhar para cada uma dessas pinturas e falar:
então vou pegar um pouco dessa, um pouco dessa, um pouco dessa, e assim eu fui me moldando ao ambiente. Até que chegou na adolescência, né, de fato, que foi quando essa casca ficou mais grossa, né, então eu fui me colocando ali camadas e camadas e camadas de quem eu não era, para tentar me encaixar no ambiente onde eu estava. E na adolescência foi onde eu realmente atingi o auge, assim, de camadas sufocando a minha essência. Na pré-adolescência, eu ainda conseguia externalizar um pouco de mim, sabe? Então, por exemplo, eu tinha essa casca ali pro mundo externo, então me vestia igual as outras meninas, falava igual as outras meninas, tinha os mesmos interesses das outras meninas, mas quando eu estava sozinha, em casa, no meu quarto, ali no meu canto, né, no meu refúgio, eu ainda era a Stephanie que tinha um blog, que gostava de escrever, que gostava de pesquisar as coisas, que gostava de salvar referências inspiradoras e fotografar e ler. Eu ainda era essa pessoa. Mas na adolescência, quando essa casca ficou grossa demais, nem quando eu estava sozinha eu conseguia mais ser eu mesma, sabe? Eu realmente cheguei num ponto em que eu me perdi de mim mesma, porque aquilo estava tão pesado que nem eu mesma conseguia ver mais quem eu era. Então, foi nesse momento que eu comecei a ficar muito ansiosa, muito depressiva. Quando eu estava sozinha comigo mesma, eu não tinha mais inspiração nenhuma, não tinha mais vontade de fazer nem nada que me preenchia os olhos, sabe? Nada do que preenchia o meu coração antes. E eu acabava passando todo o meu tempo livre ali nas redes sociais, me comparando com as outras pessoas, sempre num quarto escuro, fechado, não arrumava minha cama. Às vezes eu tinha preguiça até mesmo de tomar banho. Eu tava assim, realmente num estado depressivo, só que na época eu não sabia. E também não se falava muito sobre isso, né? Há alguns anos atrás. Mas eu passei a minha adolescência inteira praticamente nesse estado, sabe? De tipo assim, pro mundo eu sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa que gosta dessa realidade, né? Que eu tô ali seguindo o padrão com todo mundo, tá todo mundo felizinho. Mas, sozinha, né? Quando eu tava reclusa comigo mesma, eu era triste, eu me sentia muito solitária, eu tinha muita ansiedade e eu tava sempre com um vazio no meu coração, sempre. E eu não sabia o que fazer para isso passar. Eu tentava, procurava coisas, mas sempre no externo, né? Eu sempre procurava algo no externo para me preencher. Então, amizades, relacionamentos, achava que era falta de coisas materiais. Ah, não tenho roupa suficiente, não tenho o celular mais novo do ano, eu não sou bonita o suficiente. Era sempre sobre o externo, sabe? Mas ainda assim, eu fui levando isso, por quê? Porque como era a realidade que eu conhecia desde sempre, eu achava que era uma realidade normal. Inclusive, eu achava estranho quando eu conhecia alguém, quando eu conversava com alguém, que não era triste a maior parte do tempo, porque pra mim o normal era você estar sempre insatisfeito com as coisas, né? E infelizmente eu venho de um lar também que me passava muito essa energia. Então eu achava que aquilo era normal, e quando eu conhecia alguém que era realizado, que era alguém que estava satisfeito com a própria vida, que não tinha sobre o que reclamar, eu achava estranho, sabe? Eu achava tipo assim, não, isso não existe, é impossível. E aí eu fui levando essa realidade até o início da minha vida adulta. Então eu ali saí da escola, né, entrei na faculdade, entrei no mercado de trabalho, e foi onde onde eu mais sofri, e também foi o meu ponto de quebra, assim, né, dessa realidade medíocre para a minha realidade do despertar, para a minha jornada de autoconhecimento. Então, dos meus 18 até os meus 21 anos, eu segui ali o protocolo básico, né, de ser humano imposto pela sociedade, que é estudar, fazer faculdade, trabalhar e ter os sonhos para o futuro padrão, né? Casar, ter filhos, aposentar, ter um bom salário, ter uma casa. E eu fui seguindo isso, né? Esse padrão pré-estabelecido aí. Eu nunca tinha parado para pensar sobre o que eu realmente queria da minha vida, somente o que falaram que eu tinha que fazer, e eu comecei a fazer isso. Só que em meio a essa jornada de realmente ter entregue a minha vida para o sistema, porque a única coisa que eu fazia da minha vida era estudar e trabalhar. Eu mal dormia, né? Eu era muito jovem, mas assim, eu já estava inserida naquilo ali, sabe? Tipo assim, acordar às 5 horas da manhã, já ir correndo
pegar o ônibus lotado, chegar, bater ponto, trabalhar, sair correndo, ir pra faculdade, estudar, depois ir pra aula, sair correndo e pegar o ônibus de volta pra casa, dormir 4 horas e meia por noite e depois voltar no outro dia e fazer a mesma coisa, todo santo dia, né? Isso me fez perder a minha vida social, que depois eu vi que não era tão de qualidade assim, mas ainda assim eu tinha pessoas ao meu redor, né? Eu tinha pessoas no qual eu chamava de amigos, e todo esse processo me fez perder essa vida social. Eu parei de dar atenção para a minha vida amorosa, eu não me desenvolvia, né? Eu não estudava sobre como ser uma pessoa melhor, não me esforçava para isso, até porque eu não tinha nem tempo de pensar sobre isso. Eu não me cuidava de nenhuma maneira, na verdade. Eu só tava nesse piloto automático o tempo todo, trabalhando, estudando, ganhando meu salário mínimo ali no início do mês, que eu nem via a cor, porque eu tava tão doente de estar nessa realidade que eu gastava todo o meu dinheiro com remédios e com dívidas que eu fazia, que eu nem lembro o que era, de verdade, assim. Eu realmente não vi o dinheiro. Eu entrei na famosa corrida dos ratos, né? Onde você corre, 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 corre e você não tá indo pra lugar nenhum, você tá correndo no mesmo lugar, né? Tá correndo atrás de dinheiro pra pagar a conta e aí o dinheiro acaba, aí você corre mais e pega o dinheiro e depois paga a conta e assim sucessivamente até o final da vida, que é infelizmente como a maioria das pessoas vive hoje. E aí veio a pandemia e todo esse ciclo, né? Toda essa corrida dos ratos, ela foi interrompida bruscamente e foi aí que aconteceu o meu despertar da consciência, foi aí que eu conheci o autoconhecimento. Eu tava nesse piloto automático e nisso eu não tava tendo nem tempo e nem mentalidade suficiente para enfrentar as minhas próprias emoções, né? Então eu até mesmo tinha esquecido de qualquer outra coisa, a única coisa que eu tinha foco era o trabalho e a faculdade, o trabalho e a faculdade. E quando esse ciclo foi interrompido e eu tive que lidar de novo com aquela realidade de eu tô doente, eu tô sem amigos, eu tô cansada, eu tô sem relacionamento sério, eu tô sem dinheiro, eu estou cursando uma faculdade no qual eu não tenho perspectiva nenhuma de futuro, eu não tenho autoestima, eu moro em um lugar em que eu não gosto de morar. E simplesmente tudo isso veio pra mim, sabe? E se juntou com toda aquela carga que eu vinha trazendo desde a infância, desde a adolescência, que era: eu não sou eu mesma, eu não faço as coisas que eu gosto, eu não visto as roupas que eu gosto, eu não falo do jeito que eu gosto, eu não me expresso da maneira que eu deveria me expressar. Tudo isso veio de uma vez, sabe? E aí eu voltei para aquele estado de depressão que veio ainda mais forte do que vinha na adolescência, ainda mais pelo contexto que a gente estava vivendo, né, de uma pandemia onde todo mundo estava com medo, estava todo mundo trancado em casa, sem saber o que seria de amanhã. Então juntou tudo isso, mais a pressão que eu estava vivendo por já estar quase terminando a minha faculdade e não fazer a mínima ideia do que eu ia fazer com aquilo, sabe? As pessoas já estavam começando a perguntar, os meus pais também já estavam começando a me questionar sobre o que eu queria fazer depois que eu terminasse a faculdade. Eu não fazia ideia, eu não tinha nem tido tempo para pensar no futuro, sabe? Eu não tinha essa visão nenhuma de futuro, não tinha exemplo, não tinha pessoas ao meu redor que me mostrassem que valia a pena fazer tudo que eu estava fazendo para chegar em algum lugar. Então, essa época, esse período foi quando eu comecei a ter até crises de pânico, né? Então, juntou a ansiedade, juntou essa depressão e juntou essas crises de pânico que, assim, do nada eu começava a achar que estava tudo perdido e que eu nunca mais ia conseguir fazer nada de útil na minha vida, sabe? Aquela sensação de já era. É uma coisa assim que eu nem consigo explicar direito em palavras, de tão pesado. Chegou o momento desse período em que eu falei, tá, eu tô tão mal, né? Eu me olhava assim no espelho, era outra pessoa, uma pessoa triste, sabe? Aquele semblante pesado, olheiras, um olhar vazio, desarrumada e tudo. E aí chegou um momento que eu me olhei no espelho e eu mesma me questionei. Falei, tá, eu tenho duas opções. Ou acabar com tudo de uma vez, ou mudar, né? Viver de uma outra maneira, deixar tudo isso pra trás e escrever uma nova história. E aí, como vocês sabem, eu escolhi a segunda opção e não me arrependo nem um pouco, porque desde então a minha vida se transformou completamente. E às vezes tudo que a gente precisa é tomar uma decisão pra mudar de vida, né? Quando a gente toma uma decisão, a gente
escolhe abrir mão de tudo que estava incluso na decisão que a gente não tomou e focar somente no que faz parte dessa decisão aqui que a gente escolheu, né, seguir adiante. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu decidi que eu não ia mais continuar naquela situação e eu comecei a recuperar primeiramente o meu dom de pesquisar as coisas, né? Então, eu comecei a pesquisar no YouTube mesmo como que eu resolvia ali os sintomas que eu tava sentindo, né? Então, eu tava muito triste, tava ansiosa, tava desanimada, sem esperança. E eu comecei a pesquisar isso no YouTube, como resolver a ansiedade, como ficar mais calma, como acabar com a tristeza, coisas assim, bem simples. E aí eu comecei a acessar os conteúdos sobre meditações, sobre orações, afirmações, sobre rotina, hábitos, né, mudança de hábitos, autocuidado, que eu considero assim, o passo 1, né, de quem quer melhorar como pessoa é justamente isso, é você ajustar os seus hábitos, ajustar a sua rotina. E foi aí que eu comecei com muita resistência, né, porque quando a gente tá lá no fundo do poço, a gente não acredita em nada, a gente não tem esperança que as coisas vão mudar, né? Mas, às vezes, só uma faísca de tipo assim, tá, eu não tenho nada a perder mesmo, então eu vou tentar. Por mais que seja uma intenção baixa, ela já ajuda quando você tá nesse momento. Então, foi exatamente isso que eu fiz. Eu comecei a reformular a minha rotina, comecei a acordar mais cedo, e em vez de pegar o celular na hora de acordar, eu deixava o celular de canto, ia fazer uma meditação, depois ia escrever, depois ia fazer afirmações. É claro, isso num processo de meses, né? Eu tô falando aqui de 2020, então 2020 foi o ano em que eu construí esses hábitos, reconstruí a minha rotina, né? Essa rotina base ali de autocuidado, de conexão também com o universo. E aos poucos, a minha esperança de viver, ela foi voltando. Então é como se eu tivesse aqui no nível -20, e aí conforme eu fui mudando os meus hábitos, ajustando a minha rotina, fazendo práticas ali para elevar a minha energia, eu voltei pro nível 0, que era aquele nível neutro, onde eu não tô triste, mas eu também não tô realizada, também não tô feliz, sabe? Esse processo todo foi 1 ano. E depois que eu cheguei nesse ponto 0, foi que eu comecei a me aprofundar em conteúdo sobre autoconhecimento. Então, por consequência, né, como eu já estava estudando ali desenvolvimento pessoal, eu comecei a acessar conteúdo sobre crenças, né, sobre influências familiares, sobre bases no qual a gente foi construído, né, e eu comecei a me interessar muito por isso, porque realmente eu comecei a refletir. Se eu existo aqui, outras pessoas precisaram existir para que eu estivesse aqui. E se eu tenho essa realidade, se eu tenho esses padrões, se eu tenho essa forma de ver, de viver, de me ver também, alguém me ensinou isso, né? Toda essa questão externa, ela foi ensinada. A minha personalidade, ela já veio comigo. As coisas que eu gosto de fazer, quem eu sou, eu sempre fui assim, eu nasci dessa forma. Agora, quem eu estou, né, que é o meu trabalho, é o meu status, é a forma como eu me vejo no espelho, é a forma como eu julgo as outras pessoas, a forma como eu moro, como eu falo, como eu sonho. Tudo isso, tudo que é externo, foi me ensinado. E quem foi que me ensinou isso? E por que eu acreditei nisso? Isso faz sentido com quem eu sou? Então começaram os questionamentos, né? E foi a partir daí que a minha vida se transformou de uma maneira muito rápida, porque se tornou uma missão para mim tirar tudo que não fazia parte de quem eu era e fazer uma vida significativa para que eu pudesse viver de uma maneira com mais propósito, de uma maneira mais autêntica. E eu fui percebendo também, né, ao longo desses questionamentos, o quanto que eu tinha me deixado de lado para me encaixar no ambiente que eu estava inserida, para que as pessoas me aceitassem. Então eu enfrentei tudo isso, sabe? Não é um processo fácil, porque você tem que ter compaixão consigo mesmo para você não se punir. E novamente, quando a gente está inserido nessa sociedade, né, onde a gente só tem valor se a gente produz alguma coisa ou se a gente tem alguma coisa, é muito difícil lidar com essas questões emocionais, com essas questões mentais, mas ao mesmo tempo é muito libertador e traz uma vida muito mais significativa, muito mais abundante e realizada do que quando você tá seguindo os padrões da sociedade, entende? Então eu comecei a me questionar sobre isso, sobre por que tava todo mundo indo pro mesmo lugar.
sabe? Tipo assim, todo mundo tá fazendo a mesma coisa e todo mundo tá no mesmo lugar e tá todo mundo reclamando da mesma coisa. Por que que eles não fazem o contrário? E aí eu recuperei aquele meu senso de questionamento que eu sempre tive, né? Então, assim, foi realmente um processo de me resgatar, sabe? O processo de autoconhecimento, ele te traz de volta pra você mesmo. A gente, muitas vezes acha que quando nós somos crianças nós somos inocentes, que a gente não sabe de nada, né? Eu mesma já ouvi muito, você nasceu ontem, você não sabe de nada. Mas a realidade é que a gente vem configurado já com as ferramentas que a gente precisa para expandir a nossa essência aqui no mundo, sabe? E todas essas ferramentas, questionamentos, estudos, leitura, esses momentos de introspecção, né, que eu tinha quando eu era criança, essa criatividade, né, essa sede por criar coisas, foram coisas que me ajudaram a me redescobrir no final das contas, e são coisas que fazem com que a minha vida hoje tenha muito mais significado, muito mais sentido. Então eu comecei a fazer todos esses questionamentos, e aí eu comecei a passar isso pro papel, retomando também o meu hábito de escrever, né? Comecei a passar isso pro papel e ter insights. E como eu já tinha uma rotina ali mais básica de hábitos saudáveis, né? Meditava, fazia um exercício ali, me mantia presente, não tão presa na minha mente. Inclusive a gente vai falar sobre isso na próxima aula, tá? Sobre as armadilhas da mente. Como eu já tava com a minha mente mais serena, eu comecei a acessar coisas e a identificar que a minha vida, até o momento, ela tinha sido construída baseado na vida de outras pessoas. Baseado no que outras pessoas queriam ou achavam que queriam, né? Baseado no que as pessoas achavam que era certo. E aí eu falei, não, tá errado, sabe? Eu não quero isso, porque eu tô me sentindo mal. E se eu tô me sentindo mal com a vida que eu tenho agora, eu preciso mudar. Eu preciso fazer o que eu acho que é o certo, o que eu acho que me faz bem. Então, foi a partir daí que eu comecei a me aprofundar e me aprofundar e me aprofundar cada vez mais em conteúdo sobre autoconhecimento, né? Eu comecei a estudar a história da minha família, entender por que que eu repetia tal padrão, por que que eu falava daquele jeito, por que que a minha família sempre tinha o mesmo resultado financeiro ou nos relacionamentos. E isso é muito interessante porque às vezes a gente julga as pessoas ao nosso redor e a gente não faz ideia do que elas viveram só para que a gente esteja vivo aqui, sabe? Então todo esse processo de honrar quem veio antes, ele é muito importante para que a gente quebre padrões negativos e viva quem a gente nasceu para viver, né? E seja quem a gente nasceu para ser. Então eu comecei a me aprofundar muito nisso, também nessa questão de crenças, né? A entender por que que eu acredito que ganhar dinheiro é difícil. Por que que eu acredito que eu nunca vou conseguir tal coisa na minha vida? Por que que eu acredito que nenhum homem presta? Eu comecei a questionar as coisas que eu mesma acreditava, as coisas que eu repetia. E eu comecei a observar também os padrões que eu vivia na minha vida. Então, por que todo relacionamento que eu tenho acaba da mesma forma? Por que que eu nunca tô satisfeita com tal coisa? Por que que eu trabalho e nunca tenho dinheiro? Esse é basicamente o resumo do processo de autoconhecimento, é perguntar por quê. Mas perguntar para si mesmo. As respostas, elas estão todas dentro da gente. Basta a gente realmente se abrir para o processo. E a cada uma dessas perguntas que eu ia respondendo, alguma coisa ali se dissolvia, né? Então eu respondi uma pergunta sobre crença, essa crença se dissolvia. Eu observava um padrão negativo que eu repetia, vindo da minha família, esse padrão se dissolvia. Então eu realmente comecei a transformar a minha vida dessa maneira. Tudo o que tinha sido pego do externo, eu fui jogando de volta, eu fui tirando de mim, até que chegou um momento que eu falei, tá, eu não sou mais essa pessoa, né? Na verdade, eu nunca fui, eu descobri que eu não era depois, né? E eu falei assim, tá, eu não sou a pessoa que anda com esse tipo de gente, eu não sou a pessoa que frequenta esse tipo de lugar, eu não sou a pessoa que mora num lugar desse jeito, eu não sou a pessoa que se vê, né, que se arruma, que se apresenta pro mundo dessa maneira. Não sou a pessoa que fala desse jeito, que gosta disso, que ouve essa música. Eu sou a pessoa que gosta de fazer isso, que gosta de ir pra esse lugar, que gosta de estar com esse tipo de gente. Então, sabe
esse processo de resgate mesmo? Foi isso que eu passei. E foi exatamente esse resgate, a partir desse momento que eu resgatei quem eu era, que as coisas de fato começaram a mudar no externo. Porque é aquilo que eu sempre falo pra vocês, o nosso externo é um reflexo do nosso interno. E é justamente por isso, quando a gente tá acreditando em coisas, repetindo padrões que não são nossos, a gente vive aquela realidade no externo. Então, se você acredita, por exemplo, que nenhum homem ou mulher presta, você só vai arrumar relacionamentos tóxicos, relacionamentos onde as pessoas não vão valorizar ter você por perto, né? A mesma coisa, se você não acredita que você consegue um emprego melhor ou que você consegue fazer uma renda maior, você não vai conseguir, né? Porque você tá emanando pro universo. Não, eu não acredito, então eu não quero, sabe? Eu não mereço. A partir do momento em que eu tirei toda essa caca mesmo que tava ao redor ali da minha essência e comecei a falar pro universo quem eu era, né? A assumir pro mundo também quem eu era, as coisas que faziam sentido pra mim começaram a vir aos poucos, né? E assim, é um processo que exige resiliência, porque você realmente vai estar nadando ali contra a maré, tá? Não vou dizer que é simples, porque não é, mas a liberdade que você ganha em ser você mesmo, ela é tão maior do que qualquer reconhecimento externo que a sociedade possa dar, que vale a pena o esforço, sabe? A dedicação, na verdade. Eu não gosto nem de chamar de esforço, porque pra mim, esforço é tentar ir com a maré. Dedicação é você tentar ir contra a maré, mas ir em direção a si mesmo. Então, durante todo esse processo, eu quebrei um padrão muito forte de relacionamentos tóxicos da minha família, né? Eu manifestei um casamento maravilhoso, com uma pessoa maravilhosa que eu sempre quis e que eu acreditava não ser possível, né? Então tirei tudo que estava ali entre eu e essa realidade e consegui acessar, consegui quebrar esse padrão familiar. E o que isso quer dizer? Que daqui pra frente ninguém mais vai repetir o padrão de ter um casamento ruim, de ter relacionamento tóxico. Por quê? Porque eu acessei um conhecimento que, para passar para os meus filhos, ele já vai ser um conhecimento diferente do que o que a minha mãe me passou, do que o que a minha avó passou para minha mãe, né? Vai ser um conhecimento que vai fazer com que essa outra pessoa no futuro acesse uma nova realidade. Então, a quebra de padrão é justamente isso. Quebrei um padrão, mudei a realidade que a minha família vinha repetindo e daqui pra frente vai ser diferente. Eu também descobri que a área no qual eu tinha estudado 5 anos na minha graduação era uma área em que eu nunca tinha tido uma visão de futuro, né? Então, eu me formei em arquitetura, tem vários vídeos aqui que eu conto essa história, mas só passando por cima. Eu fiz 5 anos de faculdade de arquitetura, mas eu nunca tinha nem sequer sonhado em ser arquiteta. Eu não sabia o que um arquiteto fazia. Eu escolhi porque eu achei legal o curso, sabe? Mas eu não pensava, eu não tinha essa visão profissional. E esse é um ponto muito interessante também. Eu descobri que eu nunca tive ambição profissional, sabe? Eu nunca quis ser alguma coisa, né? Profissionalmente falando, nunca quis ter uma carreira. E eu achava que eu tinha que ter porque todo mundo ao meu redor estava procurando isso, né? E aí, quando eu descobri ali, quando eu percebi que eu tinha me formado em uma área que não me fazia feliz, eu comecei a ficar desesperada, né? Porque eu achava que eu queria ter uma carreira, que eu queria ser reconhecida profissionalmente. E até mesmo trabalhando aqui com autoconhecimento na internet, né? Eu ainda tô nessa fase de superação, de entender que eu não preciso ter um status, né? Que eu não preciso ter um rótulo ali definindo uma profissão ou uma carreira. Isso também foi uma grande quebra de barreira, né? Uma grande quebra de padrão, porque a sociedade é aquilo que eu falei pra vocês. Ela diz que a gente só tem valor quando a gente tá produzindo, quando a gente tá num certo cargo, né, numa certa posição social. Então, esse processo de autoconhecimento também me fez perceber que eu não preciso ter certo cargo, ou ter certa profissão, ou ter certo posicionamento pessoal, e que eu muito menos preciso do reconhecimento externo, né? Eu preciso me sentir realizada primeiro, eu preciso ter o apoio das pessoas que estão ao meu redor, eu preciso viver de maneira que faça sentido pra mim antes de mais nada.
né? Isso, na verdade, isso já é suficiente. Então essa foi uma outra grande transformação que aconteceu na minha vida depois do autoconhecimento. Eu também saí da casa dos meus pais, que era um ambiente onde eu já não me encaixava mais, né? Não só pela idade, mas também pela mentalidade, depois de todo esse processo aqui que eu contei pra vocês, né? De perceber o quanto que eu tava ali condicionada por padrões que não eram meus. E na época que eu estava lá, era um sonho muito distante me mudar de casa, morar num apartamento como que eu moro hoje. E uma outra coisa que talvez não pareça ser tão grandiosa quanto essas que eu falei agora, mas pra mim tá no mesmo nível, é a questão da autoimagem, né? A forma como eu me apresento pro mundo. Porque eu era uma pessoa extremamente insegura. Eu era uma pessoa com a autoestima extremamente baixa. E eu tinha vergonha de ser quem eu era. Eu tinha vergonha de usar o meu cabelo natural, assim, ó, ondulado, solto. Eu tinha vergonha da cor natural do meu cabelo, porque eu me achava normal demais por ter um cabelo castanho. Então, eu pintava ele de ruivo, né? Pintava de loiro. Já pintei na minha adolescência de rosa, de azul, de roxo, de tudo quanto é cor que vocês imaginarem. Eu passei grande parte da minha vida usando ele liso, né? Desde os meus 10 anos eu usava o meu cabelo liso, passava religiosamente chapinha todos os dias no meu cabelo, porque eu queria ser aceita, né, nessa questão ali da estética. Eu tava sempre vestindo as roupas que todo mundo usava também, por causa da modinha, né, queria ser aceita novamente, não queria ser a diferentona, tinha vergonha, né, se eu vestisse uma roupa mais estilosa, uma roupa mais da minha personalidade, de fato, eu tinha vergonha que as pessoas apontassem o dedo pra mim e falassem que eu era muito metida ou que eu tava me achando porque eu tava com uma roupa diferente da que todo mundo tava usando. Tinha vergonha de usar uma maquiagem do jeito que eu queria, uma maquiagem mais leve, por quê? Porque todo mundo usava maquiagem muito pesada, né? E aí eu achava que ia ser zoada porque eu tava passando pouca maquiagem, eu não estava passando pouca maquiagem. Então, assim, são coisas, e muitas mulheres passam por isso, né? A maioria das mulheres passam por isso. São coisas muito pesadas para você carregar dia após dia ali com você, né? Já tem questões que não estão no nosso controle, né? Já tem tanta coisa que a sociedade impõe na gente, principalmente nas mulheres, que a gente não consegue se desvencilhar disso porque tem uma carga tão forte, né, de milênios atrás. Mas essas coisas que são mais simples, que estão ao nosso controle, por que não se libertar? Né? Por que não se livrar logo disso e se expressar da forma que você nasceu, né? Que você sente de fazer? Então isso pra mim foi também uma grande libertação, sabe? Nesse combo de transformação que o autoconhecimento me trouxe. E eu me aprofundo bastante em todas essas questões logo no início do manual do autoconhecimento. A introdução, ela já fala sobre o que é o autoconhecimento. O primeiro capítulo já é sobre toda essa questão de resgatar quem você realmente é, né? Então a gente faz ali a separação de quem que você é, do que você tem e de quem que você está também, né? Que essas são as camadas externas que estão abafando aqui quem você é. Tem também já uma atividade prática nesse capítulo para você conseguir fazer essa separação, né? Já ir resgatando ali as suas características únicas, os seus talentos. E no capítulo 2, que é o maior capítulo do livro, o capítulo mais completo, é onde de fato a gente vai entrando nesse mundo do subconsciente, né? O nome do capítulo, inclusive, é O Poder do Subconsciente. É onde a gente vai entender melhor como que funciona essa questão da criança interior, né? Como que ela sempre nos mostrou quem nós somos e como que ela vai sendo abafada no decorrer da vida, como que a gente pode recuperar essa essência mesmo, né, que vem tão pura quando a gente é criança e vai sendo dissipada no decorrer da nossa vida. A gente também se aprofunda nesse capítulo na questão das crenças limitantes, da autossabotagem, da repetição de padrões. Tudo isso existe a nível subconsciente, né? Aquilo que eu falei pra vocês. O nosso externo é um reflexo do nosso interno. Então, quando a gente tem uma programação mental determinada, ela vai determinar
a vida que a gente vive aqui fora. Mas quando a gente muda essa programação, o nosso externo também muda. Então, nesse capítulo, a gente vai se aprofundar muito sobre todas essas questões. É um capítulo onde tem muitas tabelas para você identificar ali os sintomas, as causas e as consequências de todas essas influências, né, na sua vida adulta agora. A gente também tem várias atividades para você ir resgatando e quebrando cada medo, cada crença, cada padrão. Inclusive, eu até disponibilizo para vocês alguns vídeos dentro desse capítulo. Como o livro é digital, você consegue clicar no vídeo e ir direto para o YouTube, né, para se aprofundar um pouco mais no assunto. Eu deixei algumas meditações, algumas orações que me ajudaram também nesse processo. Então, para vocês irem também já conhecendo um pouco do livro, a formatação é dessa maneira, né? A gente tem texto, mas a gente tem vídeos, a gente tem atividades, tem tabelas. É realmente uma leitura muito dinâmica e muito prática. E é algo que você vai fazer com você mesmo, né? É de você para você. Então ninguém vai estar ali falando para você o que você tem que ser. Não, é você que tá se descobrindo, você tá dizendo pra você, olha, eu era essa criança, eu sou essa pessoa, eu gosto dessa coisa aqui, né? Eu quero implementar isso aqui na minha vida. Não é ninguém ao seu redor que vai estar falando pra você o que você tem que fazer. É você mesmo resgatando ali quem você realmente é. E todas essas atividades que estão inclusas no livro, elas justamente servem pra isso, pra que você não se sinta perdido ou perdida nesse caminho. E pra finalizar, eu quero falar pra vocês que o autoconhecimento, ele é uma jornada contínua. Ele é pra vida inteira. Né? Tem até uma brincadeira nesse meio que fala que a gente passa ali mais ou menos 20 anos da nossa vida sendo desconstruído pela sociedade, né? E o restante inteiro da nossa vida tirando cada um desses caquinhos para que a gente mesmo se reconstrua, porque é um trabalho mais minucioso, né? Quando a gente faz de dentro para fora. É um processo que é para a vida toda, é realmente um estilo de vida, né? Eu falo isso também lá dentro do livro, mas é igual eu falei pra vocês, é um processo muito libertador, né? Traz sentido, traz significado pra nossa existência. E hoje em dia, como que tá sendo, né, esse processo do autoconhecimento pra mim? Eu já sinto que eu tirei a camada mais grossa de tudo e agora eu tô nesse processo de refinamento, né, de tirar ali os caquinhos. Então, certas questões já não me afligem mais tanto, mas eu sinto também que outras eu tô na camada nível 174 de um tema, sabe? Porque a cada volta que eu dou ali no espiral do autoconhecimento vai aparecendo uma coisa e eu vou tirando e vai aparecendo outra e vai aparecendo outra referente a um tema só. Então, hoje eu sinto que eu tô num processo mais profundo mesmo, né? Que eu tirei toda essa casca e tô num processo mais profundo, estudando coisas muito mais avançadas e implementando estratégias muito mais minuciosas na minha vida, e isso é papo para outro vídeo, né, para outra época também. Como eu disse, o Manual do Autoconhecimento, ele é a manifestação de 5 anos de jornada, ele é como se fosse o veredito final dessa primeira fase de autoconhecimento, de aprimoramento pessoal, e a partir de agora eu vou trilhar, né, uma nova fase com novos desafios, com novos conhecimentos e experiências, que só está sendo possível porque eu passei por todo esse processo primeiro, né? E pra mim fez muita falta ter alguém para me auxiliar assim, para pegar na minha mão e falar, olha, é por aqui que você vai, né? E a minha intenção com o Manual do Autoconhecimento é justamente essa, é realmente te oferecer um guia para que essa jornada seja muito mais tranquila de ser percorrida e também muito mais rápida, né? Para que você quebre menos a cara, sendo bem sincera com vocês. Então, se você tem interesse em adquirir o Manual do Autoconhecimento, o link vai estar aqui na descrição e também fixado aqui nos comentários, tá? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que a minha história tenha te inspirado de alguma forma. Não se esqueça de clicar aqui no gostei e de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando as próximas aulas da Jornada do Autoconhecimento. E por hoje é isso. Nós nos vemos na próxima aula.